Eu me sinto muito gratificado e muito feliz, Léo, nas academias por onde eu passo, nos clubes por onde eu vou, nas praças onde eu vejo esses profissionais trabalhando, eu me emociono muito. Mas existe inclusive a odontologia do esporte, não é isso? Odontologia do esporte. Explica pra gente aí. Ah, sim. Você atualmente exerce o cargo de vereador da cidade de Uberaba. A atividade física, o exercício físico, ele não cura a Covid, mas ele é um agente que colabora na prevenção. Ele fortalece o sistema imunológico e aí o indivíduo tem uma melhor perspectiva com relação a isso. Apoio Henrique Distribuidora, HM Filmes, produzindo sonhos. Pessoal, estou invadindo aqui rapidamente o vídeo para justificar a questão do áudio. Dessa vez nós tivemos um probleminha técnico com o gravador e dos microfones e o áudio não ficou tão bacana. Nós tivemos que utilizar apenas o áudio da câmera e ele acaba captando um pouco mais o ruído externo e o eco. Então eu peço desculpas desde já, mas pode acompanhar o vídeo porque o conteúdo está muito bacana. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uberaba em Movimento. Eu sou Leonardo Rosa, chegando com mais um vídeo e é para o nosso quadro de entrevistas. Hoje o bate-papo é com Alan Carlos, profissional de educação física e dentista. É verdade. É um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Léo, o prazer é meu, aos seus fidelizados companheiros aqui desse canal, a quem eu aproveito em seu nome e estendo um abraço a todos. E fico muito feliz de estar registrando aqui nesse momento a oportunidade de estar conversando com você, porque com certeza a nossa conversa será objeto posteriormente de multiplicação por todos aqueles que entendem uma educação física que seja suficientemente capaz de dar às pessoas as diversas oportunidades, como é o caso da odontologia também, né, Léo? Com certeza. Alan, para a gente começar, a sua relação com a atividade física, com o exercício físico, com o esporte, lá na infância e adolescência, como é que foi? Léo, eu vim para Uberaba com 4 para 5 anos, eu sou de Monte Carmelo, morava na Praça Frei Eugênio. E eu engraxava sapato e vendia laranja. E um dia eu estava engraxando de frente no posto Frei Eugênio, do Afrânio de Almeida, fundador do judô elite. E o Afrânio me achou muito simpático, falou: Alan, você não quer fazer judô? Eu falei: Afrânio, eu não tenho como arcar com isso. Eu falei: não, você vai para a academia, vai fazer limpeza para mim na academia, e eu, em contrapartida, eu te ajudo na escola, eu te dou uma atenção quanto aos recursos materiais, eu vou te dar uma atenção, você precisa me ajudar lá. E aí eu comecei a ir para o judô, fui para o judô, comecei no judô, e saí de lá, faixa preta de judô, saí de lá profissional de educação física. Evidentemente que neste período todo, eu tive as vivências das práticas da educação física. Eu fui aluno do antigo Colégio São Judas Tadeu, na Rua Governador Valadares, e ali, a partir da educação física escolar, eu fui tendo a oportunidade de conhecer as iniciações esportivas. Me identifiquei muito com o futsal, me identifiquei muito com o handebol, com o basquete, com o handebol, com o futsal principalmente. Mas sempre nadei, sempre joguei futebol, sempre participei do futebol aí da Liga Uberabense, sempre tive uma participação em esportes individuais e coletivos. E saí muito precocemente para competir, Léo. Eu viajei o Brasil inteiro competindo com grandes nomes do judô de Uberaba, que você conhece bem, que são profissionais de educação física, como o Irineu de Paula Leite, como o José Carlos Ramos da Silva, com o Irineu, o Sérgio, o Robson Pitt, enfim, uma série de colegas que passaram. Só gente muito boa. E o esporte foi aparecendo, né? E posteriormente eu me vi assim, muito afinado com essa área e fiz. Me formei em educação física em setembro, dia 2 de setembro de 1988. Alguns anos como profissional aí já. Já, Léo. Só para ter uma base, eu nasci em 89. Tá vendo? Léo, eu tenho só de carteira assinada como profissional de educação física 34 anos. Dos 34, desses 34 anos, eu fui professor no Estado, eu fui professor no Gabriel Totti, eu fui professor no Objetivo Júnior, eu fui professor no Jean Cristóvão, eu fui professor na Corujinha, eu dei aula no Calpe, eu dei aula no Iracuru, enfim, eu passei por diversos espaços, os quais eu, evidentemente, que ao longo da minha jornada, neste momento, eu só tenho a agradecer, porque foram oportunidades importantes de crescimento profissional e pessoal. Muito bom. Então praticou bastante esporte aí durante toda a vida, por isso que levou à educação física, né?
E aí logo que formou, e trabalhou em que áreas da educação física, onde mais gostou de trabalhar, e já vou emendar outra pergunta. Quando você viu a necessidade de fazer a odontologia? Odontologia. Léo, foi extremamente interessante. Quando eu entrei na educação física, eu era atleta de judô. E jogava futebol amador, aquela coisa toda. E eu achava que o meu caminho seria para o judô e para a musculação. Me surgiu a oportunidade de um concurso no Colégio Jean Cristóvão para ser professor de maternal, primeiro período, segundo período, de primeira a quarta série. Eu fui aprovado, chamei, fiquei nessa escola durante 5 anos. E as coisas foram aparecendo naturalmente. Eu tive, a partir daí, a oportunidade de militar na educação física escolar, mas trabalhei também com ginástica, fui professor de ginástica na prática esportiva. E ao longo deste período todo eu fui tendo a oportunidade de estar envolvido com todas as áreas da educação física. Essas oportunidades foi visualizada pelos meus professores. Só para você ter uma ideia, eu formei em setembro de 88, em janeiro de 1989, eu entrei no curso de odontologia que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Por que eu entrei na odontologia? E em 1990 eu já era professor no curso de Educação Física da Universidade de Uberaba. Eu fui destacado pelos meus professores durante a minha graduação, em função de ser um pouco mais dedicado, aquela coisa toda, e o professor Querol e o Florips disseram para mim: quando vocês formar, nós vamos trazer para cá. E deu o que deu, eu estou na Universidade de Uberaba há 30 anos como professor, e há 35 anos que eu estou lá dentro. A odontologia, ela ficou muito presente na minha casa. Meus pais se separaram, eu tinha 4 para 5 anos. Nós viemos morar com os meus avós. E os irmãos da minha mãe, dos 8 irmãos, 6 fizeram odontologia. Como eu era um garoto muito sapeca, a forma que os meus tios achavam de me tranquilizar um pouquinho era pegar uma lamparina, pegar um instrumentozinho chamado Bolenbeck para escultura, e eu fazia as esculturas com eles. Eles iam conversando, a gente passava a tarde fazendo aquilo. Eu vivia num ambiente de odontologia. E a discussão era sempre odontologia. Eu falava, um dia eu quero fazer odontologia. E sempre tive muita afinidade. Eu fui office boy de laboratórios de prótese em Uberaba. Eu fazia as entregas nos laboratórios. Ia para o judô, limpava a academia, voltava, trabalhava e fazia aquele processo todo. Enfim, eu fui consolidando aí uma vontade de fazer odontologia. E te confesso que se eu tivesse que voltar atrás, eu iria percorrer todos os caminhos. Mas desde que ele fosse iniciado, como ele foi iniciado, na educação física. A educação física é o meu grande manto sagrado. Foi na educação física que eu tive a oportunidade de fazer odontologia, que eu tive a oportunidade de fazer mestrado em odontologia, de ter tido as oportunidades que eu tive em função das pessoas que consolidaram em mim uma condição profissional que hoje, a qual eu me orgulho muito, de ter inclusive você como um profissional que presta um grande serviço para a cidade de Uberaba na Fundação Municipal do Esporte e Lazer nas diversas modalidades. Tive o prazer de ser aluno do mestre, aprendi bastante com ele. Mas existe às vezes a pessoa vai achar que não tem relação entre odontologia e educação física e esporte. Mas existe inclusive a odontologia do esporte, não é isso? Odontologia do esporte para a gente aí. Ah, sim. É uma especialidade nova. O Brasil é talvez o país que tem o maior número de especialidades odontológicas. E a odontologia do esporte foi criada em mais ou menos 2012, 2010, 2012. É por uma demanda da sociedade, de maneira tal que essa área pudesse ser trabalhada a fim de melhorar as maloclusões que por acaso os atletas mantêm na cavidade oral. Porque às vezes, Léo, você herda características dos dentes da sua mãe e a forma da estrutura óssea do seu pai. E às vezes isso faz com que você tenha uma mordida aberta, passa a ser um respirador bucal, e tudo isso influencia na performance do atleta. Sem contar, evidentemente, as afecções e alterações importantes na cavidade oral, como os tratamentos, as lesões que podem impedir a performance dos nossos atletas. Tanto a odontologia quanto a educação física trabalham também numa perspectiva de prevenção, de prevenir as doenças, de promover a saúde e prolongar a vida. Léo, o meu mestrado em odontologia foi um casamento que eu fiz entre as lesões por esforços repetitivos, as LER ou as DOTS, em cirurgiões dentistas que trabalhavam no Uberaba. Meu orientador falou: de onde você veio com isso? Olha, professor, a educação física trabalha com a prevenção.
e nós temos um número grande de cirurgiões dentistas que têm lesões cérvico-braquiais, nós temos as epicondilites, as tendinites, as bursites, nós temos as várias síndromes, como a síndrome do túnel do carpo, a síndrome de De Quervain. Então são patologias graves que, com a prática da atividade, com os exercícios físicos, nós podemos prevenir essas doenças ocupacionais. No meu mestrado, eu fiz a junção entre essas duas áreas e encontrei um grande resultado, viu, Léo? Muito bom. Conseguiu juntar ainda, até no mestrado, né? Bem. Alan, você atualmente exerce o cargo de vereador da cidade de Uberaba, né? Fala pra gente aí como que é a importância de um profissional de educação física e também de odontologia, né? Mas vamos puxar para nossa área mais esportiva aqui, né? E as suas conquistas durante esses anos lá. Léo, eu agradeço muito a sua pergunta e fico muito feliz que você esteja me dando essa oportunidade. Eu quero dizer para você que, com muita emoção, eu sou o primeiro profissional de educação física de Uberaba, o primeiro profissional de educação física que senta numa cadeira da Câmara Municipal. E essa defesa, as defesas que eu tenho feito, na verdade, elas se atêm às áreas de competência da nossa profissão, mas ela evidentemente se tem também as demais áreas às quais nós somos demandados, e você conhece muito bem disso, porque você teve um pai que foi vereador e com muita dignidade nos representou com muita honra na Câmara Municipal. Mas na educação física especificamente, eu tenho sido um crítico ferrenho do governo no sentido de aumentar o número de profissionais de educação física nas equipes de saúde da família, conforme é preconizado desde 2012, com o ingresso profissional nas equipes multiprofissionais. Léo, nós não pensamos no tratamento das pessoas centrado apenas no atendimento médico, no atendimento fisioterápico, nutricional, no tratamento psicológico. Nós temos as ações interprofissionais. Como profissionais, cada uma das profissões, elas têm aí a submissão ao Código Brasileiro de Ocupações, aquilo que compete. E cada um dentro da sua competência pode somar, evidentemente, para uma melhoria da qualidade de vida da população. E nós temos feito isso na Câmara, sendo muito incisivos, viu, Léo? Cobrando do governo a presença do profissional de educação física nas equipes de saúde da família. Léo, não se concentra mais só no médico, não se concentra só no profissional de educação física. Nós somos parte de um sistema. E vou te adiantar, hein? A educação física nesse momento de pandemia está dando um show. A atividade física, o exercício físico, ele não cura a Covid, mas ele é um agente que colabora na prevenção. Ele fortalece o sistema imunológico e aí o indivíduo tem uma melhor perspectiva com relação a isso. Léo, nós estamos vivendo um momento de graça na educação física. Sabe por quê? Porque agora o presidente ele conseguiu ajustar e baixou uma portaria que estabelece o quê, Léo? A presença do profissional de educação física dentro da unidade hospitalar. Dentro do ambiente hospitalar. Aí você fala assim, isso como? Ora, a sociedade está clamando por nós, está clamando por profissionais que veem, evidentemente, um aluno, que vê um paciente, que tenha por parte desse profissional um conhecimento mais aprofundado da atividade física, do exercício físico. E dentro dos espaços hospitalares, eu tenho certeza absoluta que nós estaremos abrindo mais uma frente de trabalho para os profissionais de educação física, viu, Léo? É preciso que ele tenha um aprofundamento dentro da sua área específica, mas vai ter que aprofundar muito na cineantropometria, vai ter que aprofundar muito nos diversos conhecimentos de sistemas metabólicos que você conhece bem, vai ter que ter um bom tratamento de conhecimento nas ações das patologias gerais. Eu acredito que o profissional vai dar uma contribuição ainda melhor para a sociedade. Não tenho dúvidas disso. Mestre Alan, a gente tem uma projeção aí, me fugiu os números corretos, mas em 2030 a população idosa vai ser maioria absoluta no Brasil, vamos dizer, no Brasil. No mundo todo, mas vamos falar do Brasil. Como você vê a importância da educação física para essa população idosa? Olha, eu te agradeço pela pergunta. De fato, nós temos a maior população de idosos por volta de 2030, mas ela já é algo muito presente na sociedade. E as profissões não estão, de certa forma, preparadas para isso. E a educação física, dada a sua natureza, as suas características, ela vai poder contribuir muito. Vai poder trabalhar com esses idosos nas praças, nas ruas,
nas academias populares, nos espaços públicos, dando a eles a oportunidade de sair do isolamento, como antigamente era preconizado. Para você chegar na determinada idade, você era colocado dentro do seu próprio espaço domiciliar para não movimentar, para não agir. E hoje isso se potencializa mais. Sabe por quê, Léo? Nós estamos com o advento da questão da informatização. Então os nossos idosos estão projetando o pescocinho para frente, estão concentrando a circulação nos membros inferiores, e nós precisamos tirá-los para a atividade, para o exercício, para as atividades ao ar livre, para estarem articulando com aqueles da mesma idade, dividindo as experiências e somando tudo isso a atividade física, o exercício físico, amparados, supervisionados pelos profissionais de educação física. Sem dúvida, até mesmo neste momento de pandemia, onde o idoso está no grupo de risco, né? Verdade. O ficar em casa não significa ficar parado, não, né? Verdade. Vamos se movimentar. Eu tenho uma avó de 90 anos, todo dia chega vídeo para mim dela fazendo exercício em casa, assim. A minha tia cuida muito bem disso, né? Acho que minha tia devia ter feito educação física, né? Mas enfim, é para ficar em casa, é para se cuidar. Eles podem sair também, fazer uma caminhada, fazer uma atividade, mesmo nesse momento de pandemia, mas não é para ficar parado, né? Aí está a importância, né? Ô Léo, tem alguns detalhes importantes, né? Quando você fala isso, eu tenho feito com a minha mãe uma troca. A minha mãe mora no primeiro andar, no edifício, então nós não usamos elevador na casa dela. Então ela sobe, obedecendo todo o ajuste corporal, cabecinha erguida, tá? Aquela coisa toda, sobe processualmente, no meio dá uma parada, vai, são 77 anos, né? Então ela hoje, por exemplo, trocou o elevador pelas escadas. E ela tem uma rotina processual e contínua. Ela começou andando em torno lá do prédio, ela começou com 5 voltas. Essa semana ela já adiantou, ela já estou na 12ª. Falei, que ótimo! Muito bem, bom. Isso aí tem que se movimentar a vida toda. É verdade. Alan, voltando à questão do trabalho na Câmara Municipal, a gente, como você citou, eu sei muito bem quanto é difícil o trabalho lá. Trabalha muito, às vezes você não consegue mostrar para a população, né? Hoje está mais fácil, a questão das redes sociais está bastante ampla, né? E parabenizar que a sua está sempre ativa, eu acompanho lá. Você é convidado qualquer dia. Opa, muito obrigado. Mas o que você tentou fazer lá que ainda não conseguiu? O que você tem de projeto pronto aí para a área de esporte e educação física? É bom que a população saiba que o vereador, ele faz a fiscalização e ele propõe projetos. Mas essa proposição, ela é uma proposição que, sob o ponto de vista constitucional, ela não pode gerar custos para o município. Eu tenho feito várias considerações na Câmara que eu espero que o governo tenha ocupado de tudo isso. A gente percebe que em alguns casos não, mas eu particularmente acho que uma potencialização da educação física escolar, né, da integração dessas áreas da saúde com o profissional de educação física, a questão da utilização dos espaços esportivos ociosos com planos, com programas e com projetos. Eu vejo, Léo, que na verdade nós temos uma demanda grande de espaços esportivos. O que nós precisamos fazer é colocá-los em ação, articular com aquela comunidade, com as associações de bairro, com as igrejas, com os clubes de serviço e atrair a população para essas atividades. Eu tenho debatido muito em Câmara também, nós percebemos que as pessoas falam assim, uma quadra para mim. Mas alguém foi lá perguntar essa população quer uma quadra? A população às vezes não quer um ginásio, a população às vezes não quer uma academia, a população não quer um profissional de educação física para desenvolver atividades com os idosos, com as crianças. Então eu tenho lutado muito para que as ações referentes às modalidades individuais e coletivas, para a atividade física, para o exercício físico, elas sejam discutidas com a sociedade. Por quê? Se você for avaliar, nós temos grandes espaços físicos que são objetos de depredação, por uma ausência importante de políticas sociais e de interface com os profissionais de educação física, com alguém da ação social, da cultura. As nossas praças, elas deveriam ter políticas de ocupação. Uma parte do dia ocupa-se lá com um grupo de idosos, um pouquinho mais à tarde
com um grupo de crianças. Se for o caso, grupos especiais, a partir de uma relação com as unidades de saúde. Os médicos da unidade de saúde encaminham os pacientes para que o profissional de educação física e os outros profissionais façam atividades. Os profissionais, por exemplo, da terapia ocupacional, o pessoal da fisioterapia, todos esses profissionais têm como trabalhar nos espaços das praças. Nós precisamos ocupá-las e dar a elas um sentido da sua existência. E aí, a partir daí, fazer efetivamente, dar a essas pessoas que estão participando o sentido de que essa praça pertence a eles. É o sentido de pertencer a eles. Tem um outro detalhe também, né? Eu tenho sido, ao longo desse período todo, eu fui muito incisivo nisso. O Uberaba notarializou, teve uma notoriedade importante agora com relação aos grandes eventos esportivos. Muito bom. Gerou recursos, motivou muita gente. Mas qual a continuidade que foi dada? Leonardo, os grandes eventos, ele é uma oportunidade para que você venha startar planos, programas ou projetos, ou os grandes eventos, ele é a culminância de algumas políticas importantes. E aí é bom que se diga, nós tivemos agora, temos que exaltar isso, Uberaba foi sede de grandes eventos esportivos. Isso foi bom para os profissionais? Joia. Isso foi bom para a população? Bom. Isso foi bom para o comércio? Bom. Ótimo. Mas nós precisamos avançar um pouco mais. Reduzir políticas públicas apenas em eventos, é uma forma de reduzir aquilo que nós podemos oferecer. Eu sou um defensor das políticas de parcerias com empresas privadas, né? E até para essa questão de depredação também, eu acredito que auxiliaria muito. Né? Como que você vê essas políticas? Bate aqui. Eu também sou um defensor das parcerias públicas-privadas para a questão do esporte. Não só isso, Léo, eu acho que o governo precisaria desobrigar algumas empresas de determinados tributos, como eu já fiz vários pedidos na Câmara, pedindo inclusive que mandasse um projeto que desobrigasse para nós criarmos um ICMS esportivo. Então, a empresa ela tem um determinado número de funcionários, a gente faz uma pactuação de ocupação de algum espaço com profissionais do próprio município, a fim de dar a essas pessoas uma oportunidade de lazer, de atividades, e em contrapartida nós iríamos relacionar algumas outras questões. Eu sou defensor como você e espero que esses espaços públicos, as praças que são depredadas, as academias que são depredadas, os nossos espaços de parque verde que são depredados, eles possam ser recompostos a partir, por exemplo, de uma renúncia de algumas receitas, que é algo privativo, única e exclusivamente do prefeito, do Poder Executivo. Se ele fizer isso, Léo, ele tem que fazer uma lei, mandar para a Câmara e nós votaríamos aí nessa renúncia de receita. Sou parceiro nessa, Léo. Boa. Muito bom, parabéns. Vou acompanhar sempre isso lá. Tá certo. Mestre, um ídolo. Ai, dentre tantos, eu tenho ídolos que se eu disser para você aqui que eu tenho um ídolo só, eu vou estar cometendo alguma injustiça, porque ao longo da minha existência passaram pessoas que me deram assim muitas referências. Eu tive um Afrânio de Almeida que me tirou de uma caixa de engraxate nas costas e me deu muitas oportunidades. Eu tive um doutor Rogério, doutor Guerra, Mauro Guerra Terra, pai do Rogério do Guerrinha, pai do Rogério, pai das meninas, que também foi um cara muito importante. Tive o seu Jaime Moisés, eu tive um Sansão, tive um Tranquilo, Irineu, eu tive um Peralta, um Floripes, eu tive pessoas às quais eu passei. Por isso que eu te falo, é difícil a gente falar de um ídolo. É uma pergunta muito difícil, mas aquilo que eu sou, a visão de mundo que eu tenho, a leitura que eu tenho dos quadros, ela está sedimentada a partir das oportunidades e vivências com todos aqueles que fortaleceram a minha formação, que são ídolos para mim. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que trabalhou com a educação física, mas ele não era formado quando a profissão não era regulamentada. Pela lei 9696 de 98, né, Léo? E ele foi um sujeito muito importante, porque quando nós viemos para Uberaba, eu, minha mãe e minha irmã, nós fomos morar com os irmãos da minha mãe. E a nossa condição econômica era uma condição assim, muito difícil. Então ele se preocupou muito comigo e me levava para tomar sopas na escola, né? Ele, por acaso, gostava da educação física e depois fez odontologia. Então ele talvez seja a maior referência. É meu tio Nilton, tem 4 filhos, mora hoje em Maceió. Os 4 são dentistas, inclusive. É ele a quem, dentro do meu espaço familiar, é a pessoa que eu tenho que eu sempre tive como referência. Ele assumiu essa ausência física
e emocional que eu tive do meu pai temporariamente. Mas meu pai também, cara bacana. Muito bem, Alan, vou te agradecendo demais a presença aqui. Tá? A gente vai ter muitas outras oportunidades de conversar aqui, tem certeza, tem assunto para várias entrevistas, sem dúvida. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, Léo. Me emocionei aqui com as suas referências, você percebeu isso? E eu quero te agradecer e fico muito feliz de você, como profissional de educação física, abrir esse espaço para trazer esses assuntos de cunho educativo, de finalidade social, que diz diretamente à educação física e aos seus profissionais. Eu me sinto muito gratificado e muito feliz, Léo, nas academias por onde eu passo, nos clubes por onde eu vou, nas praças onde eu vejo esses profissionais trabalhando, eu me emociono muito, porque em cada um deles tem um pouquinho daquilo que nós conseguimos trazer de condição técnica, mas de referência do nosso comportamento. Eu só tenho a te agradecer e quero te dizer que você é meu convidado para uma live comigo, tá certo? Estarei presente com o maior prazer, com certeza. Então tá bom, então. Muito obrigado, Léo. Falando em referências, eu vou adiantar que o Mestre Alan é uma grande referência para mim. Eu já disse algumas vezes. Muito obrigado mesmo, viu? Não é isso não. Pessoal, então se você gostou do vídeo, já curtiu, já se inscreveu no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.